Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Todos nós estamos acompanhando a novela que está acontecendo no Brasil das interferências do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, inclusive envolvendo empresas americanas, que é o X, que é a Starlink. Esse caso que foi parar lá no Congresso americano desde o início de 2024, com a presença do Paulo Figueiredo, Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, entre tantos outros. Todos já têm conhecimento daquela audiência que houve, em que a deputada americana Maria Elvira Salazar mostrou lá a foto do ministro Alexandre de Moraes e tornou ele conhecido para o mundo inteiro. Naquela audiência, o deputado Chris Smith, que era o presidente da comissão, teve a sua fala e, na sequência, há poucas semanas, eles entraram com um pedido, um projeto de lei no Congresso americano para cassar o visto de entrada do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF nos Estados Unidos. E também daqueles que estão contribuindo com a censura, com a perseguição no Brasil, com a violação dos direitos humanos e, inclusive, pessoas que estão aí abaixo dos ministrões que contribuíram ou que foram omissos. Na sequência, nós vimos essa semana que houve, recentemente, a aprovação desse projeto na CCJ da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, além de que já existe outro projeto de lei para sancionar, não somente no Brasil, mas em outros países, ONGs, instituições, pessoas que contribuem para a censura no Brasil. Além desses dois projetos de lei, nós vimos também que os deputados entraram com um pedido diretamente ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, pedindo o cancelamento imediato do visto do Moraes e dos demais ministros. Agora, para aqueles que estão pensando que o caso abrandou, acalmou, acabou, estão enganados. No final do mês, um grupo de deputados e senadores americanos pediram também explicações no dia 30 de setembro ao secretário de Estado Antony Blinken, que é o secretário mais importante dos Estados Unidos, o braço direito de Joe Biden. Inclusive, alguns dizem que quem comanda aquele governo não é Biden, mas sim Antony Blinken. E ele pediu eles pediram explicações ao Antony Blinken sobre o Brasil, Alexandre de Moraes e o STF. Entre eles, o senador Ted Cruz, que é um dos senadores mais conceituados e respeitados daquele país. Aí você tem a cópia da carta encaminhada pelos deputados e senadores ao secretário de Estado. É uma carta longa, ela está em inglês e nela você tem as assinaturas de todos os membros do Congresso americano que participaram dessas solicitações ao secretário Antony Blinken. Essa publicação ela foi feita pelo jornalista David Agape, que é um daqueles jornalistas que participaram, juntamente com Glenn Greenwald, para aquelas matérias que saíram na Folha de São Paulo denunciando algumas irregularidades e ilegalidades praticadas pelos ministrões. Veja bem o que ele diz. A pressão nos Estados Unidos continua. Membros do Congresso dos Estados Unidos, incluindo Darrell Issa, Rick Scott e Ted Cruz, escreveram uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken, expressando preocupações sobre as ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A carta acusa Moraes de abusar de seu poder ao exigir que o X censure oposição política no Brasil, impondo multas e banindo a plataforma no país. Os congressistas solicitam que o Departamento de Estado responda a 4 perguntas até o dia 11 de outubro de 2024, ou seja, daqui 2 dias. Número 1. O ministro Moraes ultrapassou seus poderes judiciais? Pergunta 2. O Congresso brasileiro está cumprindo seu compromisso de proteger a liberdade de expressão?
Pergunta 3. Essas ações serão incluídas no relatório de direitos humanos de 2024 sobre o Brasil? E pergunta 4. O Departamento de Estado já discutiu com as autoridades brasileiras sobre as multas contra o X, as ações contra a Starlink e a repressão à liberdade de expressão dos cidadãos? Ou seja, segundo David Agape e os congressistas americanos, a batata está assando. E nós sabemos muito bem que tudo se encaminha para que os ministrões tenham seus vistos de entrada cancelados nos Estados Unidos. E nós sabemos muito bem que quando os Estados Unidos sancionam alguém ou algum país, alguma empresa, a tendência é de que a Europa também siga o mesmo caminho. Até porque não vão querer contrariar o país que mais comercializa, um dos países que mais comercializam com a Europa e é um aliado muito grande, aí, o maior aliado da comunidade europeia no quesito de fornecimento de equipamentos bélicos, alimentos, enfim. E agora, no dia 5 de novembro de 2024, nós teremos as eleições nos Estados Unidos. Trump tem uma grande chance de voltar. E se ele voltar, ele já disse que o Brasil será prioridade número 1, um caso pessoal para ele, sendo Trump amigo pessoal de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Então, se Trump voltar, nós sabemos muito bem que muitas coisas mudarão no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Forte abraço!